Olá, muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio da série Express Road to COP26. É uma iniciativa do escritório Trent Ross Watanabe com a ICC do Brasil. Eu sou Renata Amaral, sou sócia responsável pela área de meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas do escritório Trent Ross Watanabe. E eu tenho o enorme prazer de receber hoje o Davi Canassa. Davi é uma pessoa super experiente em questões relativas a clima, já presenciou aí muitas negociações relativas, né, Davi, ao tema, e ele é diretor da Reservas Votorantim, e a gente vai conversar hoje sobre um tema que está muito na moda, né, e que é relevantíssimo, que é a interação entre as questões relacionadas ao clima e à biodiversidade. A gente vai falar como isso impacta os projetos, como considerar essa variável da biodiversidade nos projetos que geram os créditos de carbono. Davi, muito obrigada. Eu queria te passar a palavra pedindo para você contar, acho que começar contando um pouco sobre a reservas, né? Qual é a atuação de vocês? A gente sabe que vocês têm uma atuação muito relevante, muito especial. Então, conta um pouco para nós aí do teu dia a dia na Reservas. Olá, Renata, obrigado pelo convite. A Reservas Votorantim é uma das empresas investidas da Votorantim SA. Ela nasceu em 2015, derivada de uma análise de sustentabilidade do grupo, onde nós verificamos que o grande desafio relacionado às áreas conservadas privadas, que todo mundo sabe que não está solucionado, e nós decidimos entrar e verificar como poderíamos trabalhar esse tema dentro das áreas, dentro do próprio grupo. Disso saiu uma proposta de criar uma gestora de ativos ambientais, então daí nasce a Reservas Votorantim, e essa gestora de ativos ambientais, ela administra grandes territórios, temos mais de 60 mil hectares hoje sob nossa administração, com dois legados que nós chamamos internamente, o legado das águas, que fica em São Paulo, e o legado verde do Cerrado, onde a proposta é usar o múltiplo uso da terra, tentando buscar os atrativos da economia verde e da economia tradicional conjuntamente, de maneira harmônica, reduzindo impactos e, se possível, criando impactos positivos. E dentro dessa pauta, carbono e biodiversidade está intrinsecamente ligado ao nosso negócio, buscando os créditos de carbono, seja do ponto de vista da conservação florestal ou do sequestro e do aumento da biodiversidade nos biomas em que nós atuamos. É fantástico, Davi. E aí, então, já aproveitando para entrar no cerne aqui do nosso tema, que é como é que os aspectos de biodiversidade conversam com os aspectos climáticos, né, em especial considerando os projetos aí de geração de créditos. A gente sabe que a geração do crédito, na metodologia dos projetos, a gente não vai só considerar, seja o sequestro ou o fato de que a atividade evita a emissão de gases de efeito estufa, mas também há que se analisar os aspectos socioambientais do projeto, e aí entra também a questão da biodiversidade. Então, acho que a gente quer muito te ouvir falar sobre isso. Exatamente. A grande questão do ponto de vista dos desafios mundiais, a biodiversidade e carbono, as emissões de carbono, são dentro dos critérios estabelecidos pela ciência, né, da pegada ecológica ou dos limites do planeta, são talvez os critérios que estejam mais consumidos, que nós já estamos no cheque especial há muito tempo, né? Quando se pensando no desafio de como é que nós vamos manter isso para as futuras gerações. E quando nós falamos em carbono e biodiversidade, inevitavelmente estamos falando das florestas. E florestas, é curioso isso, né? Inicialmente eram temas separados, mas se nós pensarmos que praticamente 1/3 de todo o carbono absorvido do planeta hoje é derivado às florestas, né, que estão aí, e que se os incentivos corretos estiverem à mesa e nós conseguirmos fazer com que o plantio das florestas nativas possam ser integrados
principalmente com a regulamentação do artigo 6, dos novos mecanismos de carbono que estão vindo, com toda essa maior consciência e a regulamentação que está acontecendo no planeta todo em relação às emissões, pode ser que nós tenhamos um aumento significativo nessa captura e na manutenção do carbono. E é curioso isso, porque quando se pensa em carbono, só se pensa na biomassa, né? na captura do carbono, na transferência do carbono atmosférico para a biomassa e na manutenção nisso, congelando eles em árvores. Porém, acho que o Covid trouxe uma nova perspectiva, mostrando o quão importante é a biodiversidade. Não é? O fato de que as florestas têm que ser bem cuidadas e que nós temos que entender que a saúde das cidades e das florestas depende da manutenção dessa biodiversidade no longo prazo. O número de espécies animais e vegetais que vão sendo extintas a cada ano é incrível. E nós nem registro ainda temos de várias dessas espécies, né? Não sabemos quais são e como é que é a inter-relação delas no mundo em que vivemos. Pode ser que nós estejamos criando novas doenças no futuro, justamente pela falta de conhecimento. Então, não basta simplesmente plantar para gerar carbono. É preciso plantar aumentando a biodiversidade originalmente existente. Não é? No nosso caso, por exemplo, na Mata Atlântica, onde nós temos o legado das águas, né? A Mata Atlântica no Brasil foi um dos biomas mais impactados pela industrialização, pela exploração desde o início da colonização, está na costa, né? Todas as grandes cidades estão na costa. Restou 12, 13, 15% da Mata Atlântica, tudo depende de cada pesquisador que faz seus números, da Mata Atlântica original. E é um bioma tão biodiverso quanto a Amazônia. Os números comparativos, quando você pega carbono e biodiversidade e compara os números que nós temos hoje, são muito similares. Não é? E o mundo tem um olhar voltado para a Amazônia hoje. Então, mostra a importância de mantermos a Mata Atlântica, esse remanescente bem cuidado, e se os mecanismos de carbono e biodiversidade puderem se avançar, né? Na COP de Glasgow, vamos talvez, né, finalmente regulamentar o artigo 6 e ter o mercado oficial de carbono funcionando, o mercado voluntário já está funcionando. Então pode-se potencializar o plantio de florestas, e quando a gente coloca os atributos correlatos de biodiversidade, porque nas metodologias, isso é coisa interessante, né? Nas metodologias de sequestro de carbono derivado a plantio de florestas, sempre tem a questão dos co-benefícios. Né? E os co-benefícios que valorizam esse crédito, que tornam esse crédito mais atrativo, podem estar relacionados tanto às questões sociais como co-benefícios ambientais. Então, ampliar a biodiversidade, ou, por exemplo, plantando espécies nativas, que é um grande desafio. Existe pouquíssima pesquisa ainda no Brasil relacionado à melhoria genética das espécies nativas. O que eu quero dizer com melhoria genética? O aumento da velocidade do crescimento dessas árvores. Se a gente compara o que foi feito com a indústria de eucalipto, não é? O eucalipto, quando chegou no Brasil, ele já veio da Austrália, todo mundo sabia do potencial dele, etc., mas em 20, 30 anos, hoje o eucalipto que nós temos no Brasil, ele supera em muito o eucalipto australiano, né? Ele cresce mais rápido, captura mais rápido carbono, captura mais rápido todos os seus atributos, seja para produção de celulose ou para carvão. Né? Então, é um eucalipto que foi melhorado através de experimentos de seleção natural, artificial, né? Simulando a seleção natural, forçando, né? Os especialistas fizeram isso e conseguiram fazer com que esse eucalipto, as melhores espécies fossem selecionadas e ele crescesse cada vez mais rápido. Essa iniciativa, quando nós falamos das florestas nativas, é incipiente no Brasil. Poucas espécies nativas tiveram algum tipo de trabalho nesse sentido. Então, espécies que demoram 30, 40 anos para crescer e ter a sua maturidade, se tiver pesquisa e desenvolvimento e incentivos, pode ser que essas espécies possam crescer mais rápido, contribuir com a biodiversidade e gerar benefícios. Só por curiosidade, uma das pesquisas que nós fazemos no Legado das Águas é relacionado, por exemplo, com as frutíferas da Mata Atlântica. Poucas pessoas conhecem,
né? Cambuci, cambucá, uvaia, são frutas da Mata Atlântica, que hoje a coleta é por extrativismo, existem pouquíssimos lugares que plantam para fazer a coleta desses frutos, e não há uma pesquisa de maneira ampla para fazer com que essas árvores, né, produzam rápido, sejam mais fortes, e é esse tipo de pesquisa que nós, dentro da Reservas Votorantim, estimulamos, buscamos. Então, imagina os benefícios de faz um reflorestamento que gera carbono, gera frutos, esses frutos abastecem as cidades também. Então, mostra que a correlação entre carbono e biodiversidade é muito mais próxima do que a maioria das pessoas pode perceber ainda. Muito interessante, Davi. E essa tua fala, acho que me leva a uma outra pergunta, que é: nós temos os instrumentos necessários, seja no Brasil ou até internacionalmente, para incentivar essa preocupação maior com a variável biodiversidade dos projetos, ou até mesmo quando a gente pensa nas metas, né, que as empresas se colocam. Então, a gente vê hoje as políticas de sustentabilidade das empresas, quase que sua totalidade prevêem redução de emissões, em alguma forma, né, seja na sua matriz, com compensações, offset e tal. A gente tem um instrumento para incentivar que essas empresas também passem a incluir uma meta mais voltada para a biodiversidade nas suas políticas? Tem percebido um avanço nesse sentido. O carbono está muito mais avançado do que a biodiversidade. Algumas empresas de grande porte, principalmente que têm essa temática muito próxima às suas linhas produtivas, têm se preocupado em criar metas ou direcionamentos relacionados à biodiversidade. Dentro da própria Votorantim, nós temos exemplos muito interessantes, onde companhias como, por exemplo, a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, ou Anexa, e até a Votorantim Cimentos, estão fazendo trabalhos relacionados a como é que traz o plantio de florestas, o plantio seja nativas ou até florestas plantadas para fins energéticos, e isso aumenta, então, biodiversidade ou carbono, não é? E gera benefícios interessantes, né, nesses experimentos que estão acontecendo. Porém, quando o carbono em si só não paga ainda o replantio de uma floresta. Essa é a questão, a grande questão, né? O preço do carbono ideal para que a gente pudesse ter uma floresta e que fosse viável plantar mais florestas só pelo carbono em si, né, nós deveríamos estar passando de $50 a tonelada de carbono para isso, né? Não é uma realidade hoje. Mas essas empresas do grupo, da Votorantim e as suas coligadas, estão fazendo experimentos, estão plantando florestas, né, e experimentando como toda essa dinâmica vai acontecendo, porque até o plantio depende muito, claro, das características locais, né? Nós somos um país gigante, com diversos biomas e muitas características regionais que impactam qualquer tipo de iniciativa de plantio. Já visto o agronegócio, né, que teve que aprender tantos anos para poder fazer hoje a potência que ele é, a mesma coisa tem que acontecer no âmbito das florestas, e quando eu falo florestas, não estou pensando só nas florestas plantadas de pinos e eucalipto, estou falando das florestas nativas, de plantar florestas nativas e fazer com que essas árvores possam ser aprimoradas e crescerem mais rápidos com uma grande biodiversidade. Essa talvez seja a maior inovação que nós estamos fazendo nas reservas Votorantins, nos nossos 2 centros de biodiversidade, que são originalmente os nossos viveiros, que nós até renomeamos, porque como nossa proposta é ter uma produção vegetal bem biodiversa, não só estamos falando em árvores, estamos falando de árvores, arbustos, trepadeiras, capins, quer dizer, recriar realmente o ambiente da floresta, seja para o plantio no campo ou na cidade, né? Seja para reflorestamento, ou seja para paisagismo sustentável, que essa é uma outra vertente interessante, porque quando a gente consegue plantar uma pequena floresta dentro de uma cidade, seja num parque público, num grande empreendimento, nós estamos capturando carbono também, estamos trazendo a biodiversidade de volta para o bioma original que estava naquela cidade, estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas, estamos voltando os polinizadores, estamos voltando os passarinhos originais para a cidade.
percebe? Então, os incentivos ainda não estão adequados, porém, as grandes empresas já estão atentas, estão fazendo experimentos nesse sentido. Nós estamos fazendo na Votorantim esses experimentos, né, em várias das nossas empresas, e vejo com muito bons olhos aí, toda essa movimentação que está acontecendo, né? O último relatório do IPCC chamou a atenção, mais uma vez, de maneira muito contundente de todos nós. Isso está exigindo uma chamada à ação, né? De todos os empresários, a população em geral, né? E vejo com muito interesse também o fato do mercado financeiro estar se movimentando, né? Toda essa dinâmica do ESG que aconteceu, essas análises de riscos mais aprimoradas que acontecem no âmbito de novos negócios, né? Antigamente a gente só falava de grandes projetos ter uma análise de risco dedicada a questões de carbono, só carbono, nem biodiversidade era, não é? E agora não, as análises de risco e oportunidades estão sendo feitas de maneira ampla, em vários aspectos do investimento. Então, esses são sinalizadores importantes de que há um movimento acontecendo, crescente, e que vai potencializar a captura de carbono, a manutenção do carbono em pé e o aumento da biodiversidade. Davi, muito obrigada. Olha, foi excelente conversar contigo. Acho que são tantas informações e ao mesmo tempo, acho que você nos mostra um caminho diferente, né? Um caminho que a gente também precisa considerar urgentemente. Como você falou, a pandemia nos trouxe aí uma lição que, se a humanidade não conseguir aprender, provavelmente nunca mais conseguiremos. Então, muito obrigada. A gente agradece a nossa audiência aqui da série e até a próxima. Prazer, obrigado.